E aí, família de Volta à Vida, tudo bem com você? Que Deus possa te abençoar hoje nesse dia e sempre. É um prazer estar com você novamente aqui nesse canal para poder trazer um conteúdo que abençoe a sua vida e possa se tornar um testemunho para abençoar a vida de outras pessoas. Antes, eu peço para você, faça a sua inscrição no nosso canal, deixe o seu like nos nossos vídeos, faça o seu comentário, exponha a sua opinião sobre aquilo que você entende, daquilo que a gente prega, daquilo que a gente vive aqui na De Volta à Vida e que você possa compartilhar os nossos vídeos para que eles sejam bênção na vida de outras pessoas. Bom, nós estamos aqui mais uma vez no Testemunho Fracionado, onde eu vou contar partes, da história da minha vida e de toda a ação de Deus, de tudo aquilo que Jesus fez para que eu pudesse chegar a ser quem eu sou hoje, uma pessoa liberta e um homem abençoado por Deus. Eu queria louvar a Deus porque o primeiro episódio eu falei, da história da minha mãe, da baleia, e um amigo meu chamado Max, que Deus abençoe sua vida, Max, em nome de Jesus. Ele me mandou um áudio, dizendo que aquele testemunho ele foi escrito para poder entrar dentro da prisão para abençoar a vida de uma pessoa que está lá. Então a gente pode fazer muitas coisas juntos, eu tenho certeza disso, e o nome de Jesus ser glorificado. Meu produtor, meu amigo está aqui, o Kennedy, e mais uma vez a gente tem uma pergunta aqui que eu vou ter que responder para poder, em cima disso, contar um pouco da minha história. Tá bom? Kennedy. Pastor Haroldo, qual foi a maior decepção que o senhor fez o seu pai sofrer? O meu pai é um herói. Não tem outro adjetivo para que eu possa falar do meu pai. Um vencedor na vida, um homem exemplar, uma pessoa que eu admiro. E depois que Deus posicionou a minha vida, eu confesso que eu não precisava olhar para nenhum outro homem além do meu pai para me saber qual pessoa que eu teria que ser, como caráter, família, honestidade. Meu pai é uma pessoa exemplar, deixa até um beijo para ele. Um beijo, pai, eu te amo. Porém, eu dei muita mancada, eu pisei muito na bola, eu machuquei as pessoas. E só para vocês terem ideia, eu me lembro de, por exemplo, uma situação em que meu pai me viu perambulando pela rua e ele parou o carro, ele desceu, ele foi atrás de mim, e ali eu falei para ele voltar para casa e poder tomar conta do meu irmão, porque eu não era filho dele. Eu me lembro que nesse dia os olhos do meu pai se encheram de lágrimas ali no meio da rua. Ele começou a chorar, muito emocionado. Haroldo, meu filho, volta para casa. E meu pai nunca desistiu de mim, todos os esforços, mudou de cidade, pediu conta de trabalho. Meu pai realmente fez de tudo pela minha vida. E eu louvo a Deus por isso. Uma outra situação, eu estava num quadro de abstinência muito grande, e eu saí entre as 18 e 19 horas de dentro da minha casa para eu poder ir, fazer o uso da droga. E ali meu pai, ele decidiu ir comigo. E ele saiu andando pela rua junto comigo, saiu andando pela rua junto comigo, e eu querendo correr, e ele correndo junto comigo, e ele não deixou ir sozinho. Ele falou: Haroldo, olha, as palavras dele foram essas, né? Hoje eu vou até o inferno, mas eu não vou te deixar, meu filho. E chegou um momento que eu já estava me aproximando ali da favela, do ponto da venda de drogas, e eu vi que meu pai não ia desistir, ele não ia parar. E eu voltei para casa com ele, ele até conversando comigo, esses dias. Ele falou que nesse dia ele comprou 3 caixas de bis, para que eu pudesse estar ali comendo. Eu estava tão abestinado que em questão de 10 minutos eu comi ali 3 caixas de bis e eu nem percebi, eu também não lembrava disso. Então, assim, são muitas histórias, muitos episódios que a gente viveu junto, que marcou a nossa vida, que fez a gente chorar. Hoje, para a glória de Deus, a gente consegue sorrir, se alegrar em Cristo por todas essas coisas que nós vivemos. Eu sempre digo para as pessoas que estão aqui que se eu não fosse quem eu fui, eu não seria quem eu sou. Eu creio que todo deserto, ele nos traz experiência, ele nos capacita, ele nos prepara para viver o propósito de Deus. E eu entendo que Deus, ele se aproveitou de toda a situação difícil que eu passei para hoje
manifestar esse chamado, que é cuidar de pessoas e abençoar pessoas e pregar o evangelho para esses homens estarem libertos. Então, tudo isso serviu para a glória de Deus, tudo isso cooperou para o nome de Jesus ser conhecido, para famílias ter esperança. A minha vida hoje é um exemplo tanto para quem está aqui fora, quanto para pais, mães e esposas que estão lá fora esperando essa transformação, esperando essa mudança. Mas sobre a maior decepção que eu causei no meu pai, eu me lembro que eu peguei uma nota de R$ 50 falsa no meio da rua, e na rua a gente acha de tudo. Se você quiser arrumar um problema, a rua ela é cheia de problemas. Só que a nota ela era descaradamente falsa. E eu não tive a coragem de ir numa boca, numa biqueira, comprar nenhum tipo de droga, né, com aquela nota, porque certamente eu sofreria as consequências disso. E eu até tentei passar essa nota em alguns comércios, porém essa nota não passou, ela era muito falsa, ela era gritante, uma nota de R$ 50. E eu me lembro que eu só tinha uma alternativa, era sentar com meu pai e apelar para o emocional para que ele pudesse trocar aquela nota comigo. E eu falei, pai, olha, o senhor sabe que eu sou viciado, que eu uso, que eu fumo mesmo, e eu queria, olha, eu tenho R$ 50 e eu não queria usar tudo de uma vez. Eu queria que o senhor me desse R$ 5 e eu ainda teria 45 com o senhor. Meu pai olhou para mim com aquela desconfiança, qual é o viciado que tem R$ 50 na mão e vai querer só 5, né? E ele foi ali na carteira dele, ele pegou aqueles R$ 5, me deu, e ele ficou com aquela nota, e eu saí para ir usar droga. E o meu pai pegou aquela nota de R$ 50 falsa e foi até o supermercado. E aí, quando chegou ali no supermercado, ele chamou uma pessoa que era do caixa, que conhecia de dinheiro, e ele fez a pergunta que ele já tinha certeza. Só que ele foi tirar a dúvida diante da honestidade dele não me acusar sem ter razão. E ele chegou numa atendente e falou, você pode verificar para mim se essa nota é falsa? E ele fala que antes dele tirar a carteira, a moça falou, senhor, essa nota é muito falsa. Ela não é falsa, ela é muito falsa. E ali meu pai voltou para casa com essa certeza e eu fui para a rua. E quem vai para a rua com R$ 5 não fica meia hora, fica dias. Um viciado compulsivo, eu era viciado em crack, fica dias, fica horas, fica muito tempo lá. E depois de passado, talvez 2 dias, eu voltei para casa. E quando eu voltei para casa, meu pai ele estava me esperando e ele me chamou para conversar. E nessa conversa, ele perguntou para mim por que eu fiz aquilo com ele. Por que eu fui capaz de enganá-lo de tal maneira? E assim, eu já tinha pego coisa escondido, eu já tinha mexido na carteira dele, mas acho que isso mais doeu porque foi um engano. Eu enganei meu pai, eu apelei para o amor que ele sentia por mim para enganá-lo. E foi muito dolorido porque meu pai nunca conseguiu me agredir, meu pai nunca conseguiu me bater, pelo contrário. Meu pai sempre foi uma pessoa que me amou e lutou pela minha mudança. Ele acreditava verdadeiramente que um dia eu seria outra pessoa. E nesse dia eu lembro que nós estávamos na cozinha de casa e ele falando comigo, e a reação do meu pai foi encostar em uma das paredes entre o fogão e a pia da cozinha, a parede de azulejo, e ele encostar ali chorando, meu pai escorregar as suas costas até ele sentar no chão e começar a chorar de decepção. Eu acho que essa foi a maior decepção que eu causei ao meu pai. Isso me machucou muito, isso me fere, isso me maltratou por muito tempo. Porém, eu tive um encontro com Cristo. Eu fui transformado pela palavra de Deus. A palavra de Deus alcançou o meu ser. E hoje eu lembro dessas coisas para a glória do nome do Senhor. E quando a gente conversa, a gente se lembra disso. E uma vez, né, se lembrando dessas coisas, eu estava muito emocionado, quebrantado, estava cheio de Deus. E eu liguei para o meu pai e falei, pai, eu queria te pedir perdão. Eu não sabia quantas vezes, eu já tinha anos de transformado, eu já era pai, já estava casado,
já era até um pastor. E eu peguei o telefone, liguei para o meu pai e falei: pai, eu queria te pedir perdão, e isso em lágrimas. Eu estava dentro do meu carro, e nisso ele falou: mas você está me pedindo perdão do que, meu filho? Qual é o motivo, Haroldo, que você está me pedindo perdão? E eu falei: pai, eu estou pedindo perdão por causa de tudo aquilo que eu fiz, de como eu maltratei, de como eu machuquei vocês. E ele falou: mas eu não sei do que você está falando, Haroldo, eu não sei do que você está falando. Eu falei: poxa, pai, não se faz de bobo, né? O senhor sabe do que eu estou falando. Ele falou: Haroldo, deixa eu te falar uma coisa. Aquilo que você se tornou, a pessoa que você é hoje, o homem que você é, a vida que você tem, ela é muito maior do que tudo aquilo que a gente viveu. E tudo aquilo que você é fez a gente esquecer de tudo aquilo que aconteceu. E eu queria deixar essa mensagem para você que me ouve hoje. Possa ser que as nossas atitudes velhas decepcionem, firam pessoas, façam seus corações sangrar, mas a restauração, a nova vida em Cristo, ela é poderosa para fazer com que as velhas coisas se passem. 2 Coríntios 5,17 vai dizer que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Hoje, diante de tanta atividade que eu tenho, de tanta obrigação, pastor na casa de recuperação de volta à vida, pastor na igreja Vida Nova, com tanta atividade, sempre quando eu tenho, eu tô com meu pai perto de mim, eu quero deitar no colo dele, eu quero brincar com ele, eu quero sair com ele, porque eu amo meu pai. E tudo isso, esse período de dor, de dificuldade, passou, acabou, foi embora, e eu profetizo em nome de Jesus. Vai passar na tua vida também, vai acabar na tua casa também. Esse período de dor, de sofrimento, de pranto, esse período de feridas, em nome de Jesus, aquilo que Deus fez em mim, aquilo que Deus fez no coração dos meus pais, de restauração, de mudança, que você também possa desfrutar disso, que você possa alcançar essa dádiva divina chamada restauração, restituição, regeneração e viver os propósitos que Deus tem para você, porque Deus nos deu pais para que a gente possa honrá-los e glorificar o nome de Deus através desse amor paterno e materno que tem sobre a nossa vida. Eu te abençoo hoje nesse dia. Compartilhe esse vídeo com pessoas que se sintam culpadas por causa de ter maltratado seus pais, de ter humilhado seus pais, envergonhado seus pais. Compartilhe esse vídeo com pais que estão sem esperança para os seus filhos, e fica ligado aí no nosso canal, que logo, logo tem mais um testemunho fracionado aí para que Jesus seja conhecido e seu nome glorificado. Fica com Deus, fica na paz do Senhor, que Deus te abençoe.